Morning! Bem-vindos, bem-vindas à nossa quarta-feira com a leitura do dia desse livro tão poderoso que nos ensina tanto sobre todas as situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Como está sendo a leitura do livro de Provérbios para você? Quantas coisas nós procuramos em vários lugares e quando dedicamos tempo para ler a palavra de Deus com foco na meditação, com boas perguntas para o Senhor, com tempo de oração, para aquelas que estão jejuando, com jejum e oração. Deus responde tudo, Ele nos ensina tudo. E esse livro é maravilhoso. É o livro da minha conversão. Eu me converti lendo o livro de Provérbios num avião. Para quem conhece o meu testemunho, sabe dessa história com o livro de Provérbios, então ele marca ali o início da minha trajetória, a minha caminhada, quando eu reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém? Vamos à leitura? Provérbios 8. Existe aqui alguns pontos que o Senhor falou comigo e eu quero compartilhar com vocês e depois eu quero ler nos comentários o que o Senhor falou contigo. Amém? Vamos lá, o capítulo 8 diz assim: a excelência da sabedoria. Por acaso não clama a sabedoria? Começa assim no versículo 1 com uma pergunta. E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas. Junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões, ela está gritando. É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata e o conhecimento em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias. E tudo o que se possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdade e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meio de mim, os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Vocês estão comigo com a Bíblia física aberta. Vocês estão vendo essas palavras como música para os nossos ouvidos, para alinhamento da nossa vida. Como é atemporal, como é viva e eficaz a palavra do Senhor. Se você não está com a tua Bíblia física, pegue, abra e circule, grife, veja, deixa esses versículos saltarem, deixa o Espírito Santo de Deus te alinhar, te corrigir, porque a palavra de Deus te ensinando por amor. Não é o homem, não é a Elaine, eu não te conheço, eu não sei qual é a tua vida, mas é o Senhor que está falando contigo, amém? Versículo 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo.
Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos do homem. Quantas vezes existe a palavra alegria nesse capítulo? Glória a Deus por isso. Agora, meus filhos, versículo 32. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança a favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Essa palavra está selada e ela entra de uma forma poderosa. Eu não sei você, mas quando eu leio, pois quem me encontra, encontra a vida e alcança a favor do Senhor. Ah, Jesus, obrigada, Pai, por Senhor derramar o teu favor e deixar disponível. A única coisa que nós precisamos é te encontrar, Jesus. Obrigada, Pai, obrigada, porque essa porta está sempre aberta. A gente só precisa de fato tomar a decisão e entrar. Meus irmãos e minhas irmãs, eu declaro um favor de Deus sobre a tua vida, se assim você escolher o encontrar. Obrigada, Jesus, obrigada porque o Senhor nos permite, Pai, estar todos os dias um pouco mais perto de ti. Obrigada, Espírito Santo de Deus, a tua presença é palpável, você está aqui, é possível sentir, é possível perceber. É possível, Senhor, porque a tua palavra diz, Pai, a tua palavra diz que todo aquele que confessar, todo aquele que se ajoelhar, todo aquele que se arrepender e todo aquilo que reconhecer que o teu único Filho é o Senhor e Salvador das nossas vidas, acessará essa alegria que vem do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Ah, Jesus, esse capítulo muda completamente a forma como enxergamos a sabedoria. Ela não está escondida, ela não é vendida, ela não faz acepção de pessoas, ela não é um privilégio para poucos. A sabedoria está nos chamando hoje. Enquanto muitas pessoas pedem respostas extraordinárias de Deus, o Senhor nos lembra hoje que muitas vezes Ele já está falando. O problema não é a falta da voz de Deus, mas a falta de disposição minha e sua para ouvi-la. A sabedoria clama nas ruas, nas portas das cidades, nos cruzamentos, em todos os lugares. Deus fala conosco no cotidiano, enquanto você lava a louça, enquanto você toma banho, enquanto você faz comida, enquanto você põe teu filho para dormir, enquanto você dirige, enquanto você toma um café com uma amiga, enquanto você atende uma amiga. Ele nos orienta por meio da sua palavra, do Espírito Santo de Deus e das pequenas decisões diárias. Ah, Jesus, o versículo 17 nos confronta profundamente. Os que me procuram diligentemente me encontram. Encontrar a sabedoria não acontece por acaso, existe uma busca intencional. Quem procura direção apenas quando está em crise viverá apagando incêndios, mas quem busca sabedoria diariamente constrói uma vida firme antes que as tempestades cheguem. A palavra de Deus nos ensina a nos prepararmos para quando a tempestade chegar. Assim, quando a tempestade chegou, quando Noé construiu aquela arca, o Senhor continua nos ensinando a construirmos as nossas arcas, porque a tempestade chega. E como você estará quando essa tempestade chegar? Quem estará nessa arca? Como estará a sua família? Como estará tudo aquilo que é seu? Essa é uma pergunta para que você faça hoje, nesse dia. Obrigada, Jesus, por nos ensinar. Tudo foi estabelecido com ordem, propósito e sabedoria desde os princípios. Se Deus criou todas as coisas dessa forma, por que tenta construir nossa vida apenas pela emoção ou pela impulsividade?
Uma vida guiada pela sabedoria sempre será mais segura do que uma vida guiada apenas pelos sentimentos. A sabedoria não é encontrada por quem apenas precisa dela, é encontrada por quem decide buscá-la todos os dias. E eu oro para que você busque de forma contínua a sabedoria do Senhor. Pai, obrigada, Pai, porque o Senhor continua falando. Nos perdoa, Pai, pelas vezes em que procuramos respostas rápidas, mas não reservamos tempo para ouvir a Tua voz. Dá-nos um coração ensinável, que nós possamos Te amar, Senhor, que nós Te amemos e a Tua sabedoria, Pai, acima de qualquer outra coisa, Pai, e especialmente mais do que a nossa própria opinião. Ensina-nos, Pai, todos os dias um pouco mais a tomarmos decisões que Te honrem, a discernirmos o caminho correto e a vivermos segundo os Teus princípios. Ah, Senhor, que nós busquemos diariamente, não apenas nos momentos difíceis, mas em todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. O desafio para o teu dia hoje é tomar uma decisão importante. Faça uma pausa e ore. Senhor, qual é a decisão mais sábia diante dessa situação que eu te apresento, Senhor? Compartilhe esse devocional com alguém que esteja procurando respostas, quando na verdade Deus está convidando essa pessoa a caminhar diariamente com Ele. Ah, Jesus, obrigada. E que amanhã você traga uma pessoa para que juntos possamos seguir com Provérbios 9. Que o Senhor continue formando em mim e em você um coração sábio. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus.